Muito boa noite, meus cumprimentos a todos aqueles que me dão essa grande alegria, grande gosto de estarmos aqui a cada 15 dias estudando um tanto a Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos. Meus agradecimentos à ARPEN do Estado de Goiás, ao Dr. Alan Nogueira, que preside essa importante entidade goiana, e a minha amiga Evelyn Valente, vice-presidente da ARPEN de Goiás. E, em nome de ambos, eu quero saudar toda a diretoria desta associação goiana. Muito bem, nós estamos aqui na nossa contínua excursão. Boa noite, boa noite. Nós estamos aqui nesta excursão pela Lei 6.015, seguindo uma sugestão feita pela registradora civil lá no estado do Ceará, doutora Thaís Castelo Branco, e é muito interessante, é uma oportunidade que nós temos de rever coisas que já vimos, que já estudamos há muito tempo, que já sabemos. Sempre bom, mais uma vez, trilharmos caminhos já conhecidos, né? Nós estamos examinando hoje, vamos examinar os artigos 92 até o 94, deixando para daqui a 15 dias os dois últimos temas que nos interessam aqui de perto, que são o problema da união estável, objeto de uma legislação intercorrente, e da legitimação adotiva. Hoje vamos cuidar dos temas da interdição e da ausência, que, aliás, são os indicados no nome do capítulo da Lei de Registros Públicos que se refere a isto que estamos cuidando aqui. Bom, quanto à interdição, é preciso, à partida, fazer uma pequena referência. Depois da lei, que é chamada Estatuto da Pessoa Deficiente, instalou-se e ela é justificável controvérsia acerca da sobrevivência do Instituto da Interdição no direito brasileiro. Como se diz, isso é uma discussão para mais de metro, porque há posições bastante fundamentadas e que apresentam pelo menos uma razoabilidade transitória, enquanto não se tem uma clareza a propósito do tema, porque formam-se em abstrato de fundamentação, tanto no sentido de admitir que a interdição subsiste no direito brasileiro, quanto no sentido de que ela não subsiste, em virtude do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e até mesmo uma solução intermédia, que entende que essa existência pode reconhecer, ou seja, há uma sobrevivência da interdição no direito brasileiro, a despeito da vigência do Estatuto da Pessoa Deficiente, mas uma interdição, pode dizer-se assim, mitigada, ou seja, muito mais voltada a aspectos pontuais, particulares, etc. O tema, de certo modo, por mais que ele juridicamente seja e é interessante, não diz diretamente respeito à atividade do registrador civil, porque ele vai receber, para a prática do ato, se receber efetivamente um título relativo à interdição, ou de um ato realizado antes, por exemplo, para cancelá-la por algum motivo, ou, se tratar de algo novo, uma decisão judicial que entendeu, diante da controversa situação do tema no direito brasileiro vigente, entendeu cabível a interdição. Se entendeu cabível, manda que o ato se pratique. Então vamos ver aqui o que diz o artigo 92 a propósito da interdição. As interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo livro de que trata o artigo 89, esse é o livro do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária, conforme a designação da lei. Salvo a hipótese prevista, isso é a hipótese prevista que se refere aqui na parte final do parágrafo único do artigo 33, é aquela do desdobramento dos livros. E aí então vai se declarar uma série de coisas que
previsão normal da lei para qualquer assento que se faça. A interdição, na verdade, consiste numa forma de proteger o interdito, ou mais exatamente o interditado. Isso é uma ação, sempre se entendeu assim, de jurisdição voluntária, em que não há partes, mas há apenas interessados. Ela é ajuizada perante o juízo competente, que é o juízo cível, naquelas comarcas em que as varas cíveis são especializadas, e o juiz cível decide, em geral após alguma forma de perícia, seja uma perícia psicológica ou psiquiátrica. Porque, além dos casos mais evidentes de incapacidade que levaria ao reconhecimento da interdição, e especialmente atingindo pessoas uma faixa etária avançada, nesses males que afligem essas pessoas de mais idade normalmente, né? A demência senil, na sua variadíssima forma, o mal de Alzheimer, etc. Há hipóteses, entretanto, que mais justificam certo cuidado com essa prova pericial que se faz a respeito da interdição. Ela se dá, essa situação mais aguda, no que diz respeito aos casos de prodigalidade. Eu, quando no início da minha carreira como magistrado, ainda atuando numa comarca aqui do interior de São Paulo, na comarca de Jundiaí, a bela cidade de Jundiaí, eu atuei em vários casos de interdição. Depois, indo a Guarulhos e tendo ganho já uma certa experiência nesses casos em que atuei em Jundiaí, descobri uma coisa curiosa. Muitas vezes a demanda que é de jurisdição voluntária, volto a dizer, de interdição por prodigalidade, às vezes é o caminho utilizado por quem se interessa em resolver um problema de enfermidade do interdito. Eu, por exemplo, atuei em casos em que o problema todo era a necessidade de fazer uma prova. Naquele tempo, né, décadas e décadas, era fazer uma prova médica com exame de imagem para descobrir onde é que estava um determinado verme, aquela doença cistercicose, né, que o verme de porco, da carne de porco, ingressa na corrente sanguínea, exatamente onde ele estava no cérebro do interessado para fazer o tratamento adequado. Então se movia um processo de interdição para que o juiz determinasse as provas, a prova pericial, psiquiátrica ou psicológica, e às vezes, nesse caso, quando se descobria que podia ser uma enfermidade, se reclamava uma produção de prova médica sob o palio da gratuidade da justiça. Era assim que se fazia, uma forma de atender a necessidade médica. Hoje, já à vista da Constituição Federal de 88, essa matéria está mais ou menos solvida, porque há uma ação própria para requisitar esse tipo de exame. De modo que ela desaparece um pouco do campo do que era possível fazer mediante o processo de interdição. Em todo caso, volto a dizer, a pertinência ou não, a sobrevivência ou não da interdição, do instituto da interdição no direito brasileiro, diz pouco respeito à atuação do registrador, porque ele receberá um título judicial. Aliás, a esse propósito, o artigo 93 rende ensejo a uma atuação praticamente, pode-se dizer que praticamente a lei usa essa expressão registro de ofício, mas a providência inicial não parece propriamente harmônica com essa ideia de registro oficial. Olha o que diz a lei. Comunicação, esse é o artigo 93. A comunicação com os dados necessários, acompanhados de certidão de sentença, que nós estamos falando da sentença que declara a interdição, declara e constitui a interdição, não é? Será remetida pelo juiz ao cartório para o registro de ofício. Ora, na verdade, aqui, ao receber o título diretamente do juízo, ao fundo quem está determinando, ou solicitando, ou requisitando, como quer que se entenda, esse registro é o próprio juiz.
Mas, em todo caso, a lei fala em registro de ofício. É uma hipótese, então, se por outro modo o registrador civil souber da interdição, pode ele próprio providenciar a extração da carta de sentença ou da certidão e lavrar o registro, porque diz a lei que ele deve fazer registro de ofício, ou seja, propter officium, por ato pessoal, independentemente de rogação, independentemente de instância. Isso se dá se o curador, que atua, existe um curador do interdito que sempre atua nesse processo, ou o promovente, quer dizer, o requerente da interdição, não o tiver feito dentro de 8 dias. O interessante é que o registro da sentença é indispensável para que o curador, que vai atuar em favor e, na verdade, no interesse para a representação do interditado, para que ele possa assinar o termo de curatela. Sem que haja o registro da sentença, não se dá a possibilidade de que se assine o termo de curatela. Então, frequentemente ocorre isso. Imediatamente se comunica ao registrador civil, porque há necessidade de um curador para atender ao problema administrativo, de gestão dos bens, gestão do patrimônio e até algumas coisas de interesse pessoal, interesse da própria pessoa do interditando, ou interditado já. Bom, o segundo caso, a segunda hipótese que vamos tratar aqui, ela é mais, num certo sentido, mais interessante, pela variedade de passos que costumam cercar essa questão da ausência. Mas eu quero fazer aqui uma observação. Não nos esqueçamos que, uma vez feito o registro da interdição, deve realizar-se também a anotação desse ato à margem dos assentos de nascimento e de casamento, se o caso. Tá bem? Bom, o artigo 94 trata do registro da ausência. Vamos ver daqui a pouco o seu teor. No Código Civil de 1916, o Código de Clovis-Villac, a ausência era tratada na parte relativa ao direito de família. Pensava-se quase sempre nos efeitos da ausência em relação à comunidade familiar. E realmente não há dúvida de que, na inúmera maioria das vezes, o efeito ou os efeitos referentes à ausência se projetam, ressonam exatamente no grupo familiar. Mas o legislador entendeu e mereceu, nesse sentido, um certo aplauso da doutrina, de retirar o tema da ausência da parte relativa ao direito de família e levar esse tema para a parte geral. Sobretudo porque há alguns aspectos patrimoniais que escapam ao campo do direito de família, isso é verdade, é preciso reconhecer, que melhor se situariam, portanto, num âmbito mais genérico, como é próprio desta parte inaugural ou geral do Código Civil. Então, no Código de 2002, nosso Código Civil de 2002, a ausência passou a ser tratada na parte geral do Código, na verdade, nos artigos 22 e seguintes, sobre os quais diremos alguma coisa dentro em breve. Bom, também uma outra mudança importante, agora não só tópica, ou seja, não só de lugar, não só de retirada do tema da ausência do campo da parte de direito de família e levada para a parte geral, é que no Código Civil de 1916, o ausente era tido como absolutamente incapaz. Estava lá listado, entre os absolutamente incapazes, exatamente o ausente, a pessoa ausente. Ora, isso levava a um problema interessante, porque como o ausente não se pode presumir morto, às vezes a presunção pelo menos não em todos os casos, claro, pode presumir-se morto, desde que haja lá à frente a abertura da sucessão definitiva. Nesse interregno entre a declaração de ausência, ou mais exatamente a arrecadação dos bens do ausente, e a abertura da sucessão definitiva, o que seguramente deveria levar um tempo bastante amplo,
o ausente poderia estar realizando alguns atos jurídicos. O que é o ausente? O ausente é aquele que desaparece de seu domicílio sem dar notícia desse desaparecimento, de seu paradeiro, e não deixa quem o represente ou tenha procuração para a administração de seus bens. Esse é o ausente. Alguém pode, pura e simplesmente, ausentar-se, que quer desaparecer do seu domicílio. Eu conheço casos de gente que fez exatamente isso. Ou seja, um belo dia, pura e simplesmente, não volta para casa. Não volta para casa, não sabe o paradeiro, não sabe se morreu, se viveu, etc. Nunca mais tem notícia. Ele fez todo tipo de procura por hospitais, assentos policiais, etc. Pura e simplesmente. Existem vários e vários casos assim. E a pessoa pode simplesmente ter mudado de estado, ter ido viver em outro lugar e ali praticar atos jurídicos. Mas esses atos jurídicos, eventualmente negócios jurídicos, etc., são, em princípio, válidos. Não se pode dizer que ele seja absolutamente incapaz. Se ele for declarado absolutamente incapaz, não pode produzir nenhum ato, eventualmente, à distância de seu domicílio. O fato de ele ter desaparecido de seu domicílio sem dar notícia de seu paradeiro não significa, pura e simplesmente, que ele abdica da sua capacidade jurídica, ou seja, que passa a ser absolutamente incapaz. Então, nesse aspecto, parece efetivamente que o Código de 2002 andou melhor em afastar do campo da incapacidade absoluta a figura do ausente. Muito bem. Então, o Código Civil diz que a sentença de ausência deve ser registrada no registro civil das pessoas naturais. Então, essa é uma informação que já está no Código Civil, já estava na Lei de Registros Públicos, que é anterior ao atual Código Civil, mas que vai nos mostrar esta consonância do Código Civil com a Lei de Registros Públicos. Na verdade, são três grandes fases, ou três grandes partes, três grandes etapas que dizem respeito ao Instituto de Ausência. A primeira etapa é voltada pontualmente para a proteção patrimonial do ausente. Ou seja, é a ideia, olha, uma determinada pessoa desapareceu de seu domicílio sem deixar notícia de seu paradeiro. Ninguém sabe, ninguém tem notícia de onde essa pessoa está. Parece que estamos com um problema de sinal. Voltamos aqui. Infelizmente, estamos sujeitos a isso. Essas vias eletrônicas são muito boas quando tudo está correndo em ordem. Então, voltemos. O ausente é aquele que desaparece de seu domicílio sem que haja notícia de seu paradeiro e não deixa ninguém para cuidar dos seus assuntos patrimoniais. Por isso, a primeira fase, a primeira preocupação que há na lei em favor, em benefício do ausente, é cuidar do seu patrimônio. Isso se dá, vamos dar no Código Civil, nos artigos 22 a 25, pela chamada curatela dos bens do ausente. Então, o que é a curatela dos bens do ausente? Na verdade, agora a preocupação não é com o patrimônio enquanto ligado ao ausente, ou seja, cuidar para que o ausente não tenha prejuízo. Agora já se tem em conta exatamente a situação dos herdeiros. Aqui, como é muito frequente, se vê beneficiada a posição da comunidade familiar. Finalmente, passados 10 anos do trânsito em julgado da sentença relativa à sucessão provisória, então, passado um ano depois da arrecadação, pode abrir a sucessão provisória. E aí, aberta a sucessão provisória, vai se proferir uma decisão, final de alguma prova, e essa sentença da sucessão provisória deve ser averbada junto ao registro relativo à sentença de ausência, da primeira parte da curatela, e em seguida
10 anos depois do trânsito em julgado, não do registro, do trânsito em julgado da sentença relativa à sucessão provisória, então pode abrir-se a sucessão definitiva, a cujo termo se faz mais uma vez a averbação junto ao registro da sentença de ausência e também se faz a anotação à margem dos termos de nascimento e de casamento. Note-se que, isso é muito importante, antes da sentença relativa à sucessão definitiva, não há mais do que efeitos patrimoniais aqui, sejam os efeitos patrimoniais considerados em relação ao próprio ausente, com cuidado com os bens dele, para mais conservação, arrecadação desses bens, mas em seguida também com relação aos efeitos que se entendam importantes para os herdeiros, o que se dá já com a sucessão provisória. Mas para fins pessoais, de estatuto pessoal, só com a sucessão definitiva é que se reconhecerá a possibilidade, por exemplo, de o cônjuge do ausente ser considerado em condições de contrair novas núpcias, por exemplo. Né? Adquire o estado de viuvez. Por quê? Porque então com a abertura da sucessão definitiva, já se presume a morte. E, portanto, já aí tem-se a possibilidade de novo casamento do cônjuge desse ausente. Muito bem. Eu antes de ler aqui o artigo 94, que é o que se refere ao registro da ausência, queria chamar a atenção aqui, isso é importante para que o legislador civil, frequentemente um pouco negligenciado pelos juristas em geral, às vezes não nos reconhecem a importância desse cartório, dessa atividade do registro civil das pessoas naturais, chamaram atenção para a relevância que há. Já havia indicado isso com o registro da emancipação e da interdição, mas também com o registro da ausência. Nota que é uma relevância imensa, tanto do ponto de vista patrimonial, ao permitir, então, que se controlem as possíveis alienações de alguns bens, hipotecas, etc., do ausente. Isso, portanto, é um reflexo que, se tratar de imóvel, um reflexo que vai atingir o registro de imóveis. A ausência pode ser averbada no registro de imóveis, note bem. E também para permitir, como vimos agora há pouco, que uma vez aberta a sucessão definitiva, portanto, presumindo-se a morte do ausente, já possa o cônjuge desse mesmo ausente contrair novas núpcias. Adquire, portanto, o estado de viuvez. Bom, vamos ver aqui o que dispõe o artigo 94 da nossa Lei 6.015. O registro das sentenças declaratórias de ausência, e aqui mais uma vez eu faço um parêntese. A sentença declara a ausência porque é uma expressão, declarar ausente, declarar que alguém está ausente, mas essa sentença, na verdade, tem caráter constitutivo. Efetivamente, ela constitui um Estado. Ela não é meramente declaratória de um Estado, ela é constitutiva de um Estado, embora a sentença se diga sentença declaratória de ausência, é do usus loquendi, quase todo mundo fala isso, declarar ausência, sentença de declaração de ausência, etc. Bom, então vamos lá. O registro da sentença declaratória de ausência, que nomearem curador, tem que nomear um curador, será feito no cartório de domicílio anterior do ausente, com as mesmas cautelas e efeitos do registro de interdição, declarando-se, então, que vem aqueles indicativos comuns. Notem, portanto, que a emancipação e a interdição se registram no cartório do primeiro ofício. Com razão, a ausência, melhor é que se declare no domicílio anterior do ausente, onde ele estava domiciliado. Não é daqui que ele desapareceu? Pois então, é daqui que nós vamos ter os elementos para descobrir qual é a circunscrição do registro civil que atrairá esse registro da ausência. Não é?
Muito bem. Nós, com isso, concluímos os dois temas que tínhamos de cuidar hoje, ou seja, o tema do registro da interdição e do registro da ausência. Na próxima semana, nós vamos cuidar, na próxima semana não, no dia 22, vésperas quase do dia de Natal, nós vamos tratar, então, do tema do registro relativo à união estável, objeto de legislação intercorrente, e, em seguida, do tema da legitimação adotiva. E, a partir daí, entraremos no capítulo da averbação, das alterações e dos casos relativos às retificações, restaurações e suprimentos. Concluindo-se, então, lá com o nosso artigo 113, estamos bem próximos disso, né, faltando 19 ou 20 artigos para tanto, concluindo-se o tema, capítulo relativo ao registro civil, o que na real nos propiciará a possibilidade de ingressarmos no exame dos dispositivos referentes ao registro civil de pessoas jurídicas, que é o segundo tema, segundo grande capítulo aqui da nossa caminhada. Muito bem. Eu quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que se dispõem a comparecer a essas nossas reuniões quinzenais. Eu penso que apesar de uma certa concisão, de uma certa, digamos, aproximação também periférica de alguns temas, porque o nosso problema não é propriamente o direito civil, mas o registro de alguns títulos. E, portanto, toda a tratativa do direito civil deve entender-se como nutrição acidental para o tema do registro que nós estamos cuidando. Apesar disso, acho que o exame das questões também relativas ao direito civil, por exemplo, hoje vimos algo sobre a ausência, vimos algo sobre a interdição, na semana passada tratamos mais largamente do interessante tema da emancipação. Esse exame é muito útil, tanto para o exercício profissional, ou seja, para que nós nos dediquemos a exercício das nossas funções. De vez em quando aparece uma questão ou outra que chama atenção para um aspecto desses nossos temas, quanto também para aqueles, isso é importante, para aqueles que pretendem prestar concurso público, seja para as notas, seja para os registros de imóveis, ou registro civil, ou registro de documentos. Eu agradeço também a ARPEN do Estado de Goiás pela oportunidade que me concede, e isso para mim é uma honra, de poder valer-me aqui desta página prestigiosa da entidade goiana no Instagram. Agradeço, pois, a todos e nos vemos, se Deus assim permitir, no dia 22. Muito obrigado.